E é verdade, irmãos. Internacional. Sabe por quê? Lá na região norte, o pessoal fala assim: e como é que está o Brasil lá? É verdade, pode pensar isso. Como é que está lá? Como é que está lá? Porque para eles, especialmente, né, nas áreas mais afastadas, o pessoal acha que tudo que acontece no Brasil de decisões, e infelizmente de fato é, pelo tamanho, pela questão geográfica da nossa nação, tudo é por lá de cá. E o povo às vezes acaba achando que eles são do outro país, acabam achando que eles são internacionais. E aí vem o nosso pregador da noite. Vem cá, pastor Cláudio. Direto do Pará, irmãos. Direto do Pará. O homem não aguenta mais comer açaí. O português dele, eu não sei como é que está o português agora. Está falando, acho que o português veio de Portugal. O pessoal mais antigo lá colonizou, né? Ali. Mas é um ajudador, é um servo. É um homem de Deus. E não só isso, irmãos. Mas é um homem que busca a palavra como referência. Isso para mim é tudo. Isso é tudo. Isso é tudo. Sabe por quê? Porque isso é o mais difícil. Isso é o mais difícil. Falar coisas bonitas, usar frases de efeito, é só você decorar 5 frases que tá bom. Mas se pegar a palavra, é outra coisa. Vamos orar para o Senhor? Vamos orar? Direção ao Senhor. Eu quero orar para o pastor. Aleluia. Feche seus olhos, abaixa sua cabeça. Bem, Senhor, nós nessa hora, já nessa presença tão gloriosa, queremos louvar o Senhor por tudo que o Senhor tem feito até neste momento. Pedimos agora, Deus, que o Teu Espírito Santo seja com Teu servo, trazendo, Deus, a mensagem que a igreja necessita ouvir nessa noite. Aquilo, Deus, que vai nortear, vai direcionar a Tua palavra, Deus, aos corações de cada homem, de cada mulher, de cada criança. Neste lugar, Senhor, que o Teu Espírito Santo conduza, que cada palavra, que cada direcionamento que o Senhor já deu, para que seja transmitido, seja feito, que ele tenha, Deus, total direção do Teu Espírito, que a boca dele seja agora direcionada totalmente pelo Teu Espírito Santo. Usa a vida do Teu servo, Pai. É o que nós pedimos, é o que nós suplicamos como igreja nessa noite, e desde já agradecemos, porque sabemos que o Senhor está fazendo coisas maravilhosas, ainda vai fazer através da vida dele, através da palavra do Senhor entoada, falada nesse lugar, Pai. Nós assim agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Tua presença é. Vamos cantar, queridos. Aqui neste lugar, tua presença é.
para sentir a presença de Deus, na verdade. Mas primeiro eu preciso crer na presença do Senhor. Preciso crer. E o Senhor Jesus disse que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estaria. Nós estamos aqui reunidos no nome dele. Vamos ficar de pé. Do seu lado assim, olha, a presença do Senhor que é real, porque você está aqui comigo. A presença do Senhor é real porque você está aqui comigo. Desejamos sentir o mover do Espírito, na verdade. Nossa alma sente por isso. Mas nós cremos e nós declaramos dessa forma. Quando eu olho para você e sei que você está aqui para buscar e adorar o Senhor, eu posso dizer com toda certeza que a presença dele é real. Dê a mão para quem está do seu lado e vamos cantar de novo. A presença é real. Aqui neste Nossa oração nessa noite, Senhor.
Jesus. Amém. Amém. E amém. Ainda de pé, querido, abra sua Bíblia. Obrigado, queridos. Neemias, capítulo 6. Aleluia. Glória a Deus. Sou das antigas, gosto de fazer o meu esboço. Começando aqui, né? Gosto de fazer um esboço. Geralmente, meu esboço é uma paginazinha só. Dessa vez eu escrevi 6. Glória a Deus. Aleluia. Não sei se o Senhor vai permitir falar tudo, mas uma coisa é certa: Deus tem uma palavra para você. Amém. Deus tem uma palavra para Eu todos. creio, Senhor. Amém? Nós cremos. Então abra o seu coração. Não importa a situação que você esteja agora, não importa as facilidades ou dificuldades, mas o Senhor tem uma palavra para você. Amém? Aleluia. Neemias capítulo 6, a partir do primeiro versículo, diz assim, a palavra de Deus: Sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o Arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem enviaram a dizer: Vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria essa obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhes respondi. Só até aqui, hein? Amém. Podem sentar, queridos. Dizem que o mal do século que atinge aí a sociedade é a depressão, né? A ansiedade. Existe um mal que atinge a igreja dos últimos dias e ela passa pelo vale de Ono. É sobre o vale de Ono que eu gostaria de falar hoje. Vamos começar lá atrás, quando a Bíblia começa a nos contar a história de Neemias. Logo no início, vemos ali Neemias procurando notícias acerca de Jerusalém, dos que haviam ficado, já que Israel havia sido sitiado, ocupado, Jerusalém destruída, né, pela Babilônia. E ele, tendo recebido ali alguns homens que vinham de lá, amigos, parentes, procurava saber notícias acerca de Jerusalém, e ele teve essas notícias. As notícias não eram boas, né? Os que haviam ficado fora, os muitos que foram deportados, estavam vivendo em miséria, Jerusalém destruída, seus muros. E essa notícia trouxe um grande pesar para o coração de Neemias. Então, o primeiro ponto, querido, que eu queria ver com vocês nessa noite, começa aqui. Quais notícias me interessam? Tudo começa no nosso coração, né?
O que está no meu coração? O que realmente me interessa? O que é que realmente eu estou preocupado? Neemias havia sido deportado e a Bíblia nos fala que ele servia ao rei. A vida de Neemias, embora deportado, embora estrangeiro, né, como um escravo ali, não era das piores, não. Ele era copeiro do rei, servia ao rei Artaxerxes e não deveria ter muito do que reclamar. Talvez as notícias que interessassem, ou as coisas que interessassem mais a Neemias, talvez fossem aprender mais um pouco da cultura babilônica, já que ele estaria ali, não tinha mesmo jeito, como é que ele ia escapar? Ele habitava em Suzã, fortaleza. Talvez aprender um pouco mais sobre a cultura vinícola, né? Afinal de contas, ele era o copeiro do rei, tinha que saber os diferentes tipos, né? O que se plantava ali de uva naquelas regiões, quais eram os diferentes vinhos. Tudo isso a arte de servir ao rei. Talvez ele passasse uma banca procurando um livro, né? A arte de servir ao rei para melhorar. Talvez buscasse um coach, né? Para melhorar a sua interação com o rei, uma pessoa tão importante. Talvez tudo isso fosse muito bom e realmente interessasse a ele. Mas a gente descobre aqui um Neemias procurando notícias do rei de Deus. Nós vivemos num mundo em que somos torpedeados por informações. A facilidade de nós obtermos informações está na palma da nossa mão, está em todo canto, está em todo lugar, com uma facilidade. Tem muitos acessos gratuitos, não precisa nem pagar muito por isso. Nós vivemos num mundo que nos cerca de notícias diversas. Talvez eu saiba que o óleo está chegando aqui nas praias do Espírito Santo, mas eu não sei como é que foi o dia lá na casa do meu irmão. Talvez eu até saiba a cotação do dólar do dia. Primeira coisa que eu vou lá ver, eu tenho aplicações, né? É do meu interesse, mas eu não sei como é que o meu colega de trabalho que chegou, como é que ele passou a noite. Procurar se interessar por notícias do reino não necessariamente é só saber a respeito das notícias dos artistas do mundo gospel, ou há quantas andam, né? Ministério tal, famoso, mas passa por muitas coisas. Passa por eu me interessar em saber como está a minha igreja. Passa em eu me interessar em saber notícias do meu pastor. Passa em eu querer saber notícias do evangelho da minha cidade. Passa em eu querer saber notícias daquela igrejinha que é lá do lado da minha casa, que eu passo e às vezes eu vejo que não está muito bem. Passa por eu procurar notícias de como que andam os missionários em outros países, a quanto andam as igrejas que são perseguidas. Mas também passa por eu saber como que está o meu irmão do meu lado. Chegou, sentou, Pai do Senhor, morreu ali. As notícias que me interessam de fato. Não por curiosidade, não por eu ser um detentor das coisas, do conhecimento, ou quem me perguntar eu já estou sabendo. Mas buscar notícias com um coração voltado para Deus, voltado para aquilo que Deus realmente quer realizar. Quando
Neemias busca notícias de Jerusalém, ele se entristece, ele chora, ele lamenta, existe uma empatia, existe uma identificação de Neemias com aquela miséria que o povo vivia lá. Ele não disse: fizeram errado, pecaram, não deram ouvidos, tá vendo? Agora estão sofrendo lá. Eu até que me dei bem, né? Estou aqui, então vou tocar minha vidinha aqui. Quando o Senhor resolver lá, resolve o problema deles. Às vezes a gente deixa de procurar notícias exatamente para não assumir um certo compromisso com o outro. Quanto menos eu souber da vida de fulano, melhor, porque ele vai perturbar. Aquela coisa toda. Neemias busca notícias e chora e lamenta e apresenta diante do Senhor. Amém. Quais notícias de fato me interessam? E o que é que está no meu coração? Neemias, um homem que poderia tocar a sua vida, decidir ser ali um bom judeu, no meio de uma terra estranha, vou procurar dar o meu melhor aqui, sendo um copeiro, mas ele começa a buscar no coração, na mente dele, as coisas do reino. E quando você começa a buscar essas coisas, meu irmão, escuta bem, quando você começa a buscar essas coisas, Deus vira a sua vida pelo avesso. Glória a Deus. E tem gente que não busca porque tem medo disso. Tem gente que não busca porque tem medo disso. Mas é uma virada de avesso, mas tão boa, tão maravilhosa, Glória a Deus. sabe? Que você olha para trás assim, meu Deus, aquilo lá para mim não vale nada. Paulo fala sobre isso. Com todo aquele conhecimento que ele tinha, ele não tocou como nada. Tudo começa no seu coração. Com o que de fato você está preocupado? Talvez você tenha mais preocupação em distribuir seus cartões de visita do que um folheto. Talvez, já virei a primeira página. Talvez a gente esteja mais preocupado em aprender coisas novas ou saber coisas novas para nossa sobrevivência e até, quem sabe, um pouco mais de conforto, do que coisas que não vão me identificar, porque eu estou mais identificado com este mundo do que com o reino de Deus. Porque se eu souber que o irmão não está muito bem, eu preciso sentir a dor do meu irmão, eu preciso orar por ele, eu preciso apresentar isso diante do Senhor. E se eu realmente tiver o meu coração voltado para isso, o Senhor pode me usar para fazer algo diferente na vida daquele meu irmão. Se eu estiver realmente preocupado com a minha igreja e eu sentir a necessidade e apresentar diante do Senhor com um coração sincero, Deus pode querer me usar para mudar a situação na minha igreja. E se eu sentir a situação do Evangelho na minha cidade e começar a chorar e apresentar diante do Senhor, quem sabe Deus pode me usar para mudar essa situação do Evangelho na minha cidade. Não é necessariamente uma regra. Às vezes você vai ser só um intercessor e Deus vai ouvir a sua oração e vai levantar os meios e recursos. Mas quando você tem o coração voltado, o interesse genuíno para as coisas de Deus,
Deus pode surpreender. Amém. Logicamente que Deus tem seus propósitos gerais, né, para todos, né? Salvação é um deles, santidade é outro. Assim também como Deus tem os seus propósitos específicos. Levanta alguém para o ministério pastoral, levanta alguém como ministério de música, alguém para abrir igrejas, alguém para atuar na área assistencialista, alguém para cantar, alguém para dançar, alguém para fazer alguma coisa. De fato, você não está aí de mãos vazias. O Senhor te confiou um talento, um dom. O Senhor te confiou uma mensagem de vida. O Senhor te confiou uma nova vida, uma esperança que é viva. Podemos escolher continuar sendo copeiros deste mundo. Profissão é tal, faço isso, lá no meu serviço, procuro dar o meu testemunho. Glória a Deus, tem que fazer isso mesmo. Lá no meu serviço, procuro ser honesto nos negócios. Glória a Deus, é isso mesmo. Mas se você de fato começar a voltar o seu coração a se preocupar, a se voltar para as coisas do reino de Deus, Deus pode te levar a propósitos muito maiores. Ser copeiro do rei talvez causasse inveja a muitos dos deportados. Ser copeiro do rei talvez fosse motivo de uma disputa entre muitas pessoas, porque tinha que ser capacitado, não foi assim meramente escolhido. Mas a gente descobre no Neemias tão preocupado com as coisas de Deus, ponto daquela tristeza que nem poderia ser transparecida na presença do rei. Transparecer que enche o coração. Você está voltado para o reino de Deus. É isso que faz aquecer, ferver o coração. Aleluia. Sabe? As coisas deste mundo, elas enchem o nosso coração, alegram, assim e tal, mas, sabe, não como as coisas de Deus. As coisas de Deus fazem arder o coração. Isso que a gente precisa buscar, resgatar. A gente pode continuar sendo copeiro, servindo em terra estranha, porque nós não somos aqui, não somos daqui. Mas eu posso escolher ser protagonista de uma nova história que Deus pode fazer através da minha vida e da sua. Amém. Glória a Deus. E foi isso que Neemias escolheu. Quando escolhemos os propósitos de Deus, quando priorizamos os propósitos de Deus, quando colocamos o nosso coração no propósito de Deus, Ele mesmo se encarrega de fazer o milagre. Quem poderia imaginar, talvez Neemias nos seus melhores sonhos não poderia imaginar como tudo ia acontecer. Saiu com recursos, material para reconstruir o muro, saiu com a guarda, com proteção, saiu com a bênção do rei. Glória a Deus. Deus move o coração do rei, Deus abre portas. Quando você se preocupa, quando você volta o nosso coração, quando a gente volta o nosso coração para as coisas de Deus, querido, Deus abre portas onde ela nem existe. Deus vai te guardar, Deus vai te sustentar, Deus vai prover recursos, pessoas para te abençoar. Mas quando o nosso coração está voltado para as coisas de Deus, coração preocupado só em fazer ali, quero perder essa boquinha de copeiro, não. Essa vida aqui é boa demais, me dei bem, muita gente está lá, ruim. Vou fazer o meu melhor aqui para continuar.
Às vezes a gente se perde nessas questões. E a gente se acha, então, buscando ser o melhor copeiro, quando Deus, na verdade, quer que a gente seja o melhor dos construtores ou dos reconstrutores. Depois que o coração está voltado, depois que começa a descobrir como Deus realmente pode fazer as coisas, Neemias regressa para Jerusalém e começa lá então a sua obra de reconstrução do muro junto com todo o povo. Mas ele começa a descobrir também que há uma luta, há uma resistência, há uma oposição do inimigo. Quando a gente coloca o nosso coração para realizar o propósito do Senhor. Primeiro passo, então, irmãos, eu queria que você buscasse de Deus. Qual o propósito de Deus para a sua vida? Ou você está se contentando em ser apenas um copeiro em terra estranha? Depois que a gente lança a mão no arado, nós somos constantemente desafiados. Situações tentam nos fazer parar. Todo mundo sabe disso. Você sabe disso. Às vezes a enfermidade, às vezes a falta de recursos, falta de dinheiro, às vezes a falta de apoio, às vezes tantas coisas que podem acontecer. Mas o pior de todos é o sutil convite do inimigo para você ir para o Vale de Ono. E a gente começa a entrar então aqui no texto que nós lemos. Convite vem, né? No versículo 2: congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no Vale de Ono. Ono era uma cidade que geograficamente ela ficava entre Jerusalém e Samaria. Isso significa, espiritualmente, nós estamos no meio termo. Você está dedicado a fazer realmente a obra do Senhor, você está dedicado, um coração voltado para o reino de Deus, para o propósito que o Senhor colocou no seu coração, está dedicado, empenhado a fazer isso, vai enfrentar resistência. E tudo que o inimigo quer é nos levar para o meio termo, nos levar a uma mornidão, nos levar a um esfriamento, nos levar a pensar que nós estamos fazendo, quando na verdade já não estamos fazendo mais. Eu consigo servir a dois senhores. E quando eu estou fazendo a obra do Senhor, quando meu coração está voltado para realizar o propósito do Senhor, convite para o Vale de Ono, ele surge muitas vezes. Neemias diz aqui que eles insistiram nisso 4 vezes. Pegaram uma cartinha assim só para ele. Depois a história continua, envia uma carta aberta, desafia. Mas o nosso desafio é, depois que realmente eu avaliei o meu coração, para saber o que realmente está no meu coração, o que me interessa, que tipo de notícia me interessa, mais das questões sobrenaturais ou das naturais, mais do reino de Deus ou deste mundo, é permanecer neste propósito. Talvez quando eu começar a dizer para as pessoas
E às vezes eu observo a reação das pessoas quando elas perguntam assim: ah, você é crente? Aí tem vezes que eu vario a resposta, né? Tem vezes que eu falo assim: sou da igreja batista. Já dou aquela aliviada na tensão, né? Assim, não é daqueles crentes radical, né? Não é daqueles crentes fanáticos, né? Então tá de boa, né? Então tá legal, então podemos ser amigos. Às vezes a sociedade tem essas questões, né? Esses rótulos, né? Às vezes é mais fácil eu dizer que eu sou um cristão do que um crente. Às vezes é mais fácil eu citar um provérbio, um pensamento do dia, do que de fato entregar um versículo da palavra de Deus para alguém. Quando essas coisas começam a acontecer, tem que abrir o olho. Talvez eu esteja andando no Vale de Ono. Não estou nem lá, nem aqui. Estou achando que eu estou fazendo, mas não estou querendo agradar todo mundo. Participo de muitos movimentos, defendo bandeiras politicamente corretas, boas, honestas, humanistas, democráticas, mas nunca arvorei a bandeira como embaixador do reino. Aleluia. De vez em quando dou uma levantadinha assim e já recolho a bandeira. Vale de Ono é sutil. Perigo é eu dominar muitos idiomas e parar de desejar orar em línguas estranhas. Perigo é eu ser responsável com as minhas agendas profissionais, pessoais, e achar que os compromissos do reino podem ser feitos de qualquer jeito, qualquer hora, quando me der vontade. Quando essas coisas acontecem, provavelmente eu estou caminhando no Vale de Ono. Aceitei o convite e nem percebi. Mas quando eu paro para caminhar no Vale de Ono, uma coisa é certa, a obra ela começa a cessar. Tem que sair daqui para ir lá, porque a obra é aqui. O objetivo é aqui, o estado de espírito é aqui. A conexão espiritual com Deus é aqui. Eu saio, eu me deixo levar por muitas coisas. Eu começo a fazer mais ou menos. Vale de Ono também era conhecido como o Vale dos Artífices. Em determinado momento, os artífices eles se reuniram num só lugar. Era a cidade de Ono, conhecido. Vou comparar, talvez uma comparação grosseira. O Vale de Ono compararia hoje com o Vale do Silício. Quem não quer trabalhar no Vale do Silício, não é verdade? Grandes empresas, grandes projetos, grandes mentes, grandes oportunidades no mundo natural, corporativo. Quem não quer estar lá? Network é de primeira, coisa de oportunidade, show, de ser visto, de ser reconhecido. Os ferreiros, os artesãos que trabalhavam com ouro, pratos, oleiros, tudo quanto é tipo de arte, se reuniram ali também com esse objetivo: trocar experiência, estar ali reunidos, um aprender com o outro. Era conhecido, era um lugar de fama. Embora já naquela época de Neemias os artesãos já não estivessem mais ali, porque eles foram todos deportados,
mas ainda era um lugar que atraía. E aí a questão que a gente volta lá, nosso coração. O que é que atrai meu coração? Às vezes o Vale de Ono me atrai tanto pelas coisas que eu posso alcançar aqui, mas me afasta das coisas que eu preciso alcançar e realizar lá. Aqui. Estar com os melhores, estar de bem com os melhores, talvez comece a ofuscar, porque quando o meu coração está voltado para o reino de Deus, eu preciso confrontar todo mundo, eu preciso confrontar a mim mesmo, eu preciso começar a mostrar as verdades do reino, sabe? Eu preciso começar a mudar a minha roupa, a minha maneira de falar. Eu preciso mudar os lugares onde eu vou, as músicas que eu ouço. Eu preciso mudar de amizade. Às vezes eu preciso mudar de emprego. Às vezes eu preciso mudar de igreja. Às vezes eu preciso mudar de cidade. A questão não é para onde Deus vai te levar ou o que Deus vai fazer com você. A questão é não caminhar no Vale de Ono, não estabelecer morada no Vale de Ono. Recebeu um propósito do Senhor, porque o seu coração estava voltado para as coisas do Senhor. Talvez isso tenha acontecido lá atrás, não é verdade? Mas aí com o tempo foi caminhando lentamente, situações, as coisas foram pressionando, e aí encontra lá no Vale de Ono. Enfermidade da igreja nos últimos dias é achar que Ono é Jerusalém, é achar que Ono está tudo jóia, achar que Ono estou servindo a Deus e estou de bem com o mundo. É achar que eu sou crente, mas eu sou gente boa para todo mundo. É achar que se eu voltar o meu coração de fato para o Senhor, Ele não vai fazer nada, mas Ele vai. Amém. E Ele quer. Glória a Deus. E Ele quer. Quando a gente percebeu o convite das situações do inimigo, da nossa carne, para ir para onde? Estabelecer lá o local, porque é muito interessante, é uma oportunidade boa. Nossa resposta tem que ser como a resposta de Neemias: estou fazendo uma grande obra, Aleluia. de modo que eu não poderei descer. Amém. Precisa deixar bem claro, querido, que a obra que o Senhor está realizando e quer realizar na sua vida é uma grande obra, muito maior do que seu emprego, muito maior do que suas conquistas, muito maior do que os seus sonhos, muito maior. A gente ouve tanto testemunho, não é verdade? Largou aquele pregão, ganhava tanto, né? Hoje é pastor, hoje é missionário, largou, fechou a empresa. Não necessariamente tem que ser assim, mas eu preciso ter o meu coração voltado para as coisas de Deus. Amém. E saber que quando o meu coração de fato se voltar para o reino de Deus, Deus vai me usar mais, Deus vai deixar mais claro o propósito dele na minha vida. Glória a Deus. E eu preciso estar atento para fazer essa grande obra. E eu preciso deixar claro para todo mundo que está ao meu lado que é uma grande obra. Aleluia. É a obra que eu mais prezo. Trabalhava numa empresa, mas todo mundo lá sabia. O dia que o Senhor mandasse, eu largava tudo.
Eu não ia ser mandado embora, não. O dono da empresa sabia, todo mundo sabia. Eu falava para todo mundo, deixava bem claro para eles: olha, existe uma grande obra a ser realizada. O dia que o Senhor me chamar, eu lá, isso aqui no outro dia. Eles sabiam disso. Às vezes a gente fica com medo, sabe? Não, às vezes é questão só de emprego, não. Às vezes é de como ser sustentado, de quem vai me apoiar, como é que vai ser a minha vida. E a gente começa a ficar meio temeroso e achar que andar no Vale de Ono é mais fácil. Medo de ficar sozinho, medo de ser rejeitado, às vezes nos leva a andar pelo Vale de Ono. Medo de não ser entendido, compreendido, ser rotulado, nos leva a caminhar para o Vale de Ono. Mas há um Senhor do sobrenatural que tem um chamado, um propósito para a sua vida. Amém. Amém. Para Glória nós, a Deus. esse Senhor que quer te convidar a ter o seu coração voltado para as coisas dele, muito mais do que para as coisas deste mundo. Priorizar as coisas do reino, como eu disse no início, não é só procurar as notícias do Evangelho por aí. Tem muita meio de notícia aí específica do mundo evangélico, mas é às vezes me preocupar com as pessoas que estão ao meu lado, querer andar no sobrenatural que Deus tem para ele. Deus tem uma palavra para esse irmão. Deus tem uma palavra para o meu colega hoje. Senhor, apresenta diante do Senhor o seu colega, pede para o Senhor salvar, chora por ele. Você vai ver o que Deus vai fazer. Seu casamento, sua situação, a igreja que está lá do lado. Não precisa ser membro de lá para se importar, não, irmão. É reino. Glória a Deus. É reino. Deus sabe por que eu estou falando isso aqui. É reino. Às vezes ele vai estar precisando. E você passa, mas Senhor, mal estou fazendo aqui. Mas é reino. Precisa buscar notícias do reino. Olha, eu moro aqui. De vez em quando eu passo aqui. Quem é o pastor? Olha, está precisando de alguma coisa. O Senhor tocou no meu coração de eu vir aqui falar com você. Às vezes é o irmão lá no seu trabalho, sabe que é de outra denominação, mas não se preocupa muito com ele, porque acha que é irmão, está tudo bem. E às vezes ele está precisando, mas o nosso coração está voltado para saber as notícias do mundo, as notícias daqui. A gente não quer saber as notícias do reino, e as notícias do reino, às vezes elas são muito impactantes. Ter olhos espirituais atentos, ouvidos espirituais atentos, ter um coração quebrantado, realmente interessado no reino de Deus. Amém. Alguém que leva as coisas até a presença do Senhor, espera o agir de Deus. Glória a Não Deus. sai fazendo também assim, não. Deus vai te dar direção, se o seu coração realmente está voltado para isso. Amém. Glória a Deus. Deixar de viver em honra é um desafio para a igreja dos dias atuais, para nós. Viver de fato em Jerusalém, realizando uma grande obra. Aleluia. Ver o reino de Deus, seus propósitos, sabendo que um dia tudo isso aqui vai acabar e nós estaremos com o Senhor. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Feche seus olhos, eu queria